Olá, eu sou o Lúcio Macedo e essa é a primeira vez que eu venho a público, que eu resolvi vir a público falar sobre isso daqui. E eu escolhi o canal porque ficará salvo aqui para todo sempre e estará aberto para qualquer pessoa que quiser ver e compreender a fase e o momento que eu passei. Então eu tentarei ser o mais breve e claro em anos de história vivido. Desde quando eu era criança, eu já tinha um despertar de algo marcante que iria acontecer mais pra frente. Eu tinha vontades, ideias, pensamentos diferentes das pessoas ao meu redor e diferentes do padrão imposto pela sociedade. Eu agia de forma com que todos os meus passos e todas as minhas atitudes fossem programadas antes. Por exemplo, se a gente tivesse um assunto, qual foi seu voto? Eu não iria chegar simplesmente e perguntar pra você, porque eu não sou assim, porque ia me parecer enjoativo, ia me parecer incisivo, eu ia querer invadir a sua privacidade. Então o que eu pensava e bolava na minha cabeça como um pensamento que flui? Eu iria fazer perguntas sobre algo que aconteceu, sobre política, alguma coisa assim que envolve, para saber sua atitude, como que você se posiciona, para saber conhecer a sua história e por que você escolheu aquilo, por que você escolheu votar naquela pessoa. E que eu não tenha essa resposta no mesmo momento ou no mesmo dia, mas a gente ia ter conversas por dias diferentes sobre o mesmo assunto. Era como se fosse um pensamento que fluía na cabeça. Ele não era como exercer um pensamento como você quer resolver um problema matemático. Ele apenas passava na cabeça. Eu não tinha certeza que aquele pensamento era ruim. Mas quando eu comparava com outra pessoa, eu perguntava: você já pensa naquilo? Ou você já passou pela cabeça dessa pessoa também? Eu tinha certeza que o que eu pensava era exatamente ruim, porque eu tinha comparação com o padrão da ética das pessoas. Então eu sabia que tinha alguma coisa de errado comigo, que tinha alguma coisa acontecendo e eu não sabia o que era. Então me criou uma raiva, me criou uma angústia de o que estava dentro de mim e eu não sabia o que era. Então ali eu tive um despertar inédito, esporádico, que eu achei que seja. Eu me machuquei literalmente, mas eu achei que eu estava acabando, que eu estava dando um ponto final naquela pessoa que estava ali. Eu não sabia o que era aquele ser que estava querendo florir. Eu estava fechando a porta. Eu achei que já era, mas não. Muito tempo depois, isso voltou à tona com muita mais força e muita mais dúvidas. Eu me via no espelho e ali eu sabia que tinha uma pessoa diante daquele reflexo que estava implorando para ser vista. Então que eu criei uma angústia enorme e anormal pela minha pessoa. Eu me dei um tempo da minha rede social. Eu não estava gostando da maneira com que eu estava me expressando naquelas fotos. Uma foto com um baita do sorriso, mas quando eu tava postando eu tava todo quebrado, cara. Então eu não tava gostando de que eu não tava expressando a verdade, eu não tava sendo de verdade. Eu tava angustiado porque o que eu estava postando não era o que realmente estava acontecendo. Eu estava de uma forma me enganando e enganando as pessoas ao meu redor. Tá, mas o que estava acontecendo então exatamente? Cara, é como você querer um carinho, mas você não precisar pedir. É como você querer uma atenção, mas você não precisar mendigar por ela. Não precisar fazer uma coisa para exercer a vontade da outra pessoa em te dar atenção. É como você sentir falta de ar, cara, mas você tá respirando. Como você saber que você tem potencial para muito mais coisas, mas você ter certeza e criar pensamentos que vão te dar certezas para impressionar o seu ego que a atitude que você tá tendo é a certa. Como você tá implorando para ser visto, implorando por alguém, implorando por uma alma. Mas tudo que for lhe oferecido, nada será o suficiente. Não será suficiente você ouvir: eu estou aqui, conta comigo. Não será suficiente você ouvir: vai passar, é uma fase. Não será suficiente você ouvir de outra pessoa e você dizer para você mesmo: você é mais forte do que tudo isso. Nada disso será suficiente. Quer saber uma verdade sobre a vida? Todo excesso é uma falta imensa. Sempre busquei me superar para demonstrar para as pessoas o quanto elas eram importantes para a vida, importantes para o mundo, apenas por elas serem quem elas são.
Eu tentava me reinventar para demonstrar, para fazer exercer esse sentimento na pessoa. Um sentimento que você encontra uma pessoa no mundo que essa pessoa te faz se sentir importante. Eu me reinventei, eu superei as palavras que estavam ao meu alcance. Eu mandei cartas para quem precisava de cartas. Eu liguei para quem precisava, eu falei com quem precisava e eu ouvi quem precisava falar. Eu elogiei quem não tinha sido elogiado no dia. Olha que bizarro, uma pessoa não ser elogiada no dia. Tudo isso de coração, porque eu queria estar sendo de verdade. Mas sabe, eu estava ali, elogiando a pessoa, fazendo ela sentir aquele sentimento. Mas estava ali, fazendo algo que eu queria sentir, o que eu nunca tive. Exercendo um sentimento na pessoa que eu queria. Era como uma panela de pressão que estava vazando ar, ou uma bomba relógio prestes a explodir com o tempo que ia explodir. Uma hora ou outra ia estourar. Então eu não tinha ninguém, além da família e muito além de palavras, para me dizer e para me mostrar o quanto importante que eu sou, quanto importante que eu era naquele momento apenas pelo o que eu sou, pela minha pessoa. Então, quando eu precisei, o que aconteceu? Uma amiga deu risada no post que eu fiz. Muitos julgaram, outros condenaram, muitos nem ligaram. Pessoas assim chegam no seu extremo para serem vistas. Eu sei porque eu cheguei e foi horrível a chegada e o processo. Eu tô aqui falando pra vocês, mas eu vivi. Se você conhece alguém que esteja passando por algum momento perturbado, que seja, demonstre o máximo de carinho, respeito, admiração, cuidado. Isso ainda será insuficiente, cara. Se você realmente quer ajudar essa pessoa, faça alguma coisa. Não só diga, mas mostre. A surpreenda. Faça algo que você jamais fez. Diga algo que você jamais disse pra ela. Vá vê-la na casa dela, sem avisar. Bata na porta e quando ela abrir, dê um abraço nela com o coração. Ela irá entender tudo, cara. Ela irá entender tudo. Não diga eu estou aqui, mas vá lá e faça que você esteja aqui. Eu escuto muitas pessoas falarem, eu trato as pessoas como elas me tratam. Mas e aí, já parou pra pensar que a outra pessoa também pode estar pensando assim, cara? Já parou pra pensar que você quer conversar com aquela pessoa, você quer abraçá-la, você quer voltar a falar com ela, mas ela também pensa assim e fica nesse impasse? Que ninguém é de verdade, ninguém é de coração pra fora. Você fica aí, segurando, e depois vai lá e fala, eu não consigo, eu não vou. Sabe por que isso acontece? Sabe por que você não consegue? Porque você deu informação pro seu coração, cara. Então ele vai e bloqueia, porque ele não tá agindo mais com o coração. E sabe, vai criar uma dor em você. E quem vai sentir toda essa dor, essa angústia é você. A mente influencia a decisão do coração. Tá, agora o porquê desse visual, o porquê de tudo isso, o porquê dessas sobrancelhas raspadas? Porque eu sou assim, não por uma aposta ou algo do tipo. Num domingo à noite, no último dia do mês, eu decidi aquela pessoa que estava diante daquele reflexo tomar conta do meu corpo. Aquela alma que queria ser vista, iria florir. Eu iria abrir a porta totalmente para ela. A forma que me apareceu de dizer, algo não está mais normal. Eu sempre fui o mesmo em toda a vida. E ao raspar a sobrancelha e me machucar literalmente, eu estava machucando as outras pessoas, mas eu estava dizendo, algo não está mais normal, algo não está certo. Me apareceu essa forma, essas maneiras, essas circunstâncias de agir, por mais horrível, mais pesada que seja. Mas pode aparecer outras formas para esse tipo de pessoa. Pode aparecer uma cicatriz, pode aparecer uma tatuagem, pode aparecer uma automutilação. Eu me vesti completamente daquele ser que estava dentro de mim, cara. Que também sou eu. Eu me vesti de Lúcio para pôr um fim nele, para me operar aos olhos dos médicos e para me matar aos olhos dos depressivos. Aquele ser não existe mais. A vida são fases após fases. A vida é vírgula após vírgula. Eu me dei uma vírgula. Então, faça com que essa fase não traga seu ponto final. Quero agradecer aqui toda a minha família por estar comigo nesse momento.
ao meu pai Hamilton, à minha mãe Luciana, à minha irmã Luísa e à minha irmã Vitória, por toda a compreensão, aceitação, ajuda, companheirismo em aceitar o meu tempo e que eu sou assim. Agradeço demais vocês, meu mundo, e me desculpa por eu ser assim. Agradeço também aos meus amigos que demonstraram inspiração em mim, que demonstraram preocupação, que demonstraram admiração à minha pessoa. Apenas do jeito que eles demonstraram, um gesto esclarecido para mim e trago em minha pessoa. Quero agradecer a Ingrid Brolesi, quero agradecer a Letícia Rodrigues e a Eduarda Cardenuto, quero agradecer a Silvone Caetano também e a Tamires Nascimento. Muito obrigado a todos vocês por estarem comigo nessa fase que eu passei. Um beijo do coração. Dia 31/5/2020, mais ou menos 8h42, no banheiro do quarto, me operei, sem anestesia. Nessa noite, tudo me doía. Me retirei de mim, e isso vai muito além de poesia.